Acha que comer nozes todos os dias é o segredo para uma mente afiada e um coração forte depois dos 60? E se eu lhe dissesse que a forma como a maioria de nós come este superalimento pode, na verdade, estar a sabotar a nossa saúde, causando inchaço, inflamação e até a impedir o nosso corpo de absorver nutrientes vitais? Parece contraditório, não é? Todos os médicos e especialistas nos dizem para comer nozes, mas a verdade dolorosa é que existe um lado oculto neste hábito saudável que ninguém menciona. Muitas pessoas de boa fé enchem a sua despensa com sacos de nozes, pensando que estão a fazer o melhor pela sua saúde, apenas para se sentirem frustradas com problemas digestivos persistentes ou por não verem os benefícios prometidos. O segredo não está em comer nozes, mas em como as comer. Neste vídeo, vamos desvendar os 5 erros perigosos que muitos de nós cometemos ao comer nozes e como pode facilmente evitá-los para transformar verdadeiramente este alimento num aliado poderoso para a sua saúde. Fique até ao fim, porque o último erro é o mais surpreendente e pode mudar completamente a sua perspectiva sobre uma vida saudável. Vamos começar pelo erro que é, talvez, o mais comum e o mais fácil de cometer. É algo que acontece quase sem darmos por isso. Imagina o cenário. Chega ao fim do dia, senta-se no seu sofá preferido para ver o telejornal ou a sua novela e ao seu lado tem uma tacinha com nozes. Come uma, depois outra, e quando dá por si, a taça está vazia. Parece um lanche inocente e saudável, certo? Bem, é aqui que reside o primeiro grande erro: comer nozes em excesso. Por serem tão saborosas e fáceis de comer, perdemos a noção da quantidade. Pensamos, é saudável, não faz mal? Mas a verdade é que, como em tudo na vida, a moderação é a chave. As nozes são incrivelmente densas em calorias e gorduras. Sim, são gorduras saudáveis, os famosos ômega 3, que são maravilhosos para o nosso cérebro e coração. No entanto, gordura é gordura, e em excesso leva ao aumento de peso. E depois dos 60, o nosso metabolismo já não é o mesmo de antigamente, e uns quilos a mais podem colocar uma pressão extra nas nossas articulações e no nosso sistema cardiovascular. Mas o problema não é apenas o peso. Comer um punhado generoso de nozes de uma só vez pode ser um verdadeiro choque para o nosso sistema digestivo. As nozes contêm uma quantidade significativa de fibra e gordura, o que pode sobrecarregar o estômago e os intestinos, especialmente se o nosso sistema já for um pouco mais sensível. O resultado? Inchaço, gases, uma sensação desconfortável de infartamento e até diarreia em alguns casos. Muitas pessoas queixam-se de problemas digestivos e nunca associam ao seu hábito de comer nozes em grandes quantidades. Outro ponto que raramente é falado é o ácido fítico. As nozes, como outras sementes e frutos secos, contêm este composto que pode ligar-se a minerais importantes como o cálcio, o ferro e o zinco no nosso intestino, impedindo a sua absorção. Para nós, seniores, isto é particularmente preocupante. Precisamos de cálcio para os nossos ossos, ferro para a nossa energia e zinco para o nosso sistema imunitário. Comer nozes em demasia pode, paradoxalmente, estar a contribuir para uma deficiência destes minerais essenciais. Então, qual é a quantidade certa? A recomendação geral aponta para um punhado por dia. E o que é um punhado? Feche a sua mão e imagine a quantidade de miolo de noz que caberia na palma, sem transbordar. Geralmente isto equivale a cerca de 7 nozes inteiras ou 14 metades. Esta é a dose perfeita para obter todos os benefícios sem sobrecarregar o seu corpo. Tente ver as nozes não como um lanche para comer sem pensar, mas como um complemento nutritivo às suas refeições. Adicione algumas nozes picadas ao seu iogurte matinal, a uma salada ao almoço, ou coma-as lentamente com uma peça de fruta a meio da tarde. Ao sermos mais conscientes da quantidade, transformamos este alimento num verdadeiro medicamento. Agora, de que adianta controlar a quantidade se as nozes que estamos a comer já não estão boas? E isto leva-nos diretamente ao segundo erro, um erro que pode transformar um alimento saudável num verdadeiro veneno inflamatório. Comer nozes rançosas.
Já lhe aconteceu abrir um saco de nozes e sentir um cheiro estranho, talvez um pouco como tinta ou plástico velho? Ou trincar uma e sentir um sabor amargo e desagradável? Isso é o sinal de que as gorduras da noz ficaram rançosas. As nozes são ricas em gorduras poliinsaturadas, que são muito delicadas e sensíveis ao calor, à luz e ao oxigênio. Quando expostas a estes elementos por muito tempo, estas gorduras oxidam, num processo que cria radicais livres. Os radicais livres são moléculas instáveis que causam danos às nossas células, promovendo o envelhecimento precoce e a inflamação crônica no corpo. A inflamação está na raiz de muitas das doenças que mais nos preocupam nesta fase da vida, como as doenças cardíacas, a artrite e até mesmo algumas doenças neurodegenerativas. Portanto, comer nozes rançosas não é apenas uma experiência desagradável para o paladar. É ativamente prejudicial para a nossa saúde. Como podemos evitar isto? Primeiro, temos de ser seletivos na compra. Se possível, compre nozes com casca. A casca é a embalagem natural perfeita, protegendo o miolo da luz e do oxigênio. Se comprar o miolo já descascado, opte por lojas com muita rotação de estoque, como os mercados locais, onde os produtos são mais frescos. Evite os sacos que estão há meses na prateleira do supermercado, especialmente se a embalagem for transparente e estiver exposta à luz. Em casa, o armazenamento é crucial. O pior sítio para guardar nozes é na despensa, num frasco de vidro transparente em cima da bancada. O ideal é guardá-las num recipiente opaco e hermético, no frigorífico. O frio abranda drasticamente o processo de oxidação. Se comprar uma grande quantidade, pode até congelá-las. Elas aguentam-se perfeitamente no congelador durante 1 ano ou mais. Antes de comer, confie nos seus sentidos. Cheire sempre as nozes. Se o cheiro for doce e a noz, cheiram bem. Se tiver um cheiro químico ou a mofo, deite fora. Olhe para a cor. Um miolo de noz fresco tem uma cor clara, bege. Se estiver amarelado ou com manchas escuras, é um mau sinal. E claro, o sabor. Uma noz fresca é ligeiramente doce e cremosa. Se for amarga, cuspa e não coma mais. Cuidar da frescura das nossas nozes é tão importante como cuidar da frescura do peixe ou da carne que comemos. É um pequeno passo que faz uma diferença enorme na qualidade dos nutrientes que estamos a dar ao nosso corpo. Já vimos a importância de comer a quantidade certa e de garantir que as nozes estão frescas. Agora vamos aprofundar um pouco mais e falar sobre um passo que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que pode ser a diferença entre absorver todos os nutrientes maravilhosos da noz ou quase nenhuns. O terceiro erro é comer nozes sem a preparação adequada, ignorando os chamados antinutrientes. Falamos brevemente sobre o ácido fítico quando discutimos o excesso de consumo, mas vale a pena explorar isto com mais detalhe. Imagine que a noz é como um cofre forte, cheio de tesouros, vitaminas, minerais, gorduras boas. O ácido fítico é como a fechadura desse cofre. A natureza colocou-o lá para proteger a noz até que ela encontre as condições ideais para germinar e se tornar uma nova árvore. O problema é que, quando comemos a noz, essa fechadura continua ativa no nosso sistema digestivo. O ácido fítico tem a capacidade de se ligar a minerais essenciais, como o cálcio, magnésio, ferro e zinco, formando compostos que o nosso corpo não consegue absorver. Essencialmente, estes minerais preciosos acabam por ser excretados sem que tenhamos tido a oportunidade de os utilizar. Para um adulto mais velho, isto é especialmente grave. O cálcio e o magnésio são cruciais para a saúde dos ossos e para prevenir a osteoporose. O ferro é vital para combater o cansaço e a anemia, e o zinco é um pilar do nosso sistema imunitário. Estar a comer um alimento tão rico e não conseguir aproveitar os seus minerais é um verdadeiro desperdício. Felizmente, existe uma técnica muito simples, usada pelos nossos antepassados há séculos, para abrir o cofre. A demolha. Pôr as nozes de molho em água é como simular o início do processo de germinação. Este processo neutraliza a maior parte do ácido fítico e de outras enzimas inibidoras. Além disso,
torna as nozes muito mais fáceis de digerir, aliviando o sistema gastrointestinal. O processo é incrivelmente simples. Coloque a quantidade de nozes que pretende consumir num recipiente de vidro. Cubra-as com água morna filtrada e adicione uma pitada de sal marinho. O sal ajuda a ativar as enzimas que neutralizam os inibidores. Deixe de molho por cerca de 4 a 8 horas. Não precisa de ser mais tempo. As nozes são mais moles e não precisam de tanto tempo como as amêndoas, por exemplo. Verá que a água fica acastanhada. Essa cor vem dos taninos e dos inibidores de enzimas que foram libertados. Depois do tempo de demolha, escorra a água e passe as nozes por água limpa. Agora tem 2 opções. Pode comê-las imediatamente, enquanto estão macias e hidratadas, ou pode secá-las para que voltem a ficar crocantes. Para secar, pode usar um desidratador a baixa temperatura ou o seu forno na temperatura mais baixa possível, idealmente abaixo de 65 graus Celsius, com a porta entreaberta, até estarem completamente secas. Isto pode levar várias horas, mas depois pode guardá-las num recipiente hermético no frigorífico e terá nozes ativadas e crocantes prontas a comer. Pode parecer um passo extra, mas se o incorporar na sua rotina, por exemplo, pondo as nozes de molho à noite para as usar de manhã, torna-se um hábito fácil com enormes benefícios para a sua saúde. Passemos agora ao 4º erro, que tem tudo a ver com companhia. As nozes são maravilhosas, mas a sua eficácia para a saúde depende muito dos alimentos com que as combinamos. O erro é combinar as nozes com os parceiros errados. Pense nisto. As nozes já são ricas em gordura e calorias. Se as juntarmos a outros alimentos igualmente ricos e pesados, estamos a criar uma bomba calórica e um desafio enorme para a nossa digestão. Uma das combinações mais comuns e problemáticas em Portugal é a utilização de nozes em sobremesas muito ricas e açucaradas. Um bolo de noz carregado de açúcar e ovos, uma mousse de chocolate com nozes, ou nozes misturadas em doces conventuais. Embora deliciosas para uma ocasião especial, se estas se tornarem a forma habitual de consumir nozes, estamos a anular muitos dos seus benefícios. A combinação de muita gordura, das nozes e de outros ingredientes como natas ou manteiga, com muito açúcar refinado, é uma receita para a inflamação, picos de açúcar no sangue e ganho de peso. Outra combinação a evitar é comer um punhado de nozes juntamente com uma refeição já de si muito pesada e gordurosa, como um cozido à portuguesa ou um prato de fritos. O seu sistema digestivo já terá muito trabalho para processar a refeição principal. Adicionar a gordura densa das nozes só irá sobrecarregá-lo ainda mais, podendo levar a uma digestão lenta e a uma sensação de peso durante horas. Então, quais são as combinações ideais? Pense em equilíbrio e simplicidade. As nozes brilham quando combinadas com alimentos frescos e leves. Adicionar nozes picadas a um iogurte natural com pedaços de fruta fresca é um pequeno almoço ou lanche perfeito. A proteína do iogurte, as fibras da fruta e as gorduras saudáveis da noz criam uma refeição saciante e equilibrada que mantém os níveis de energia estáveis. Polvilhar nozes sobre uma salada verde é outra forma fantástica de as consumir. Elas adicionam uma textura crocante deliciosa e as suas gorduras ajudam o corpo a absorver as vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K, presentes nos vegetais. Uma combinação clássica e inteligente é comer nozes com uma maçã ou uma pera. A doçura e a fibra da fruta complementam a riqueza da noz, criando um lanche completo e satisfatório. Nas papas de aveia da manhã, algumas nozes picadas adicionam um impulso de ômega 3 e proteína. A chave é usar as nozes como um realce, um complemento que adiciona nutrição e textura a pratos já de si saudáveis, em vez de as afogar em açúcar e gorduras saturadas. Chegamos agora ao 5º e último erro, e este é talvez o mais subtil e, ao mesmo tempo, o mais profundo. Vai para além da quantidade, da frescura ou da preparação. Este erro tem a ver com a nossa mentalidade. O 5º erro perigoso é acreditar que as nozes são uma pílula mágica que pode compensar um estilo de vida pouco saudável.
Ouvimos por todo o lado que as nozes são boas para o cérebro por causa da sua forma, que baixam o colesterol, que previnem doenças cardíacas. E tudo isto tem um fundo de verdade, apoiado pela ciência. As nozes são, de facto, um alimento extraordinário. O perigo reside na mentalidade de bala de prata. É a ideia de que podemos continuar a ter uma alimentação desequilibrada, rica em alimentos processados, açúcar e gorduras más, não fazer exercício físico, dormir mal e viver em estresse, mas que, se comermos um punhado de nozes todos os dias, tudo ficará bem. Infelizmente, a nossa saúde não funciona assim. Nenhum alimento, por mais super que seja, consegue por si só anular os danos de um estilo de vida globalmente pouco saudável. Conheço pessoas que se orgulham de comer nozes diariamente, mas que depois almoçam um prato cheio de fritos, passam a tarde sentadas no sofá e jantam uma refeição processada e pré-feita. Nestes casos, os benefícios das nozes são, na melhor das hipóteses, uma gota de água num oceano de maus hábitos. As nozes não são uma licença para comer mal o resto do tempo. Elas são uma peça de um puzzle muito maior, que é o de um estilo de vida saudável. O verdadeiro poder das nozes revela-se quando são integradas numa alimentação já de si equilibrada, como a nossa maravilhosa dieta mediterrânica. Uma dieta rica em vegetais, frutas, legumes, azeite, peixe e cereais integrais. Neste contexto, as nozes vêm complementar e potenciar os benefícios de todos os outros alimentos. Portanto, o convite que lhe faço é que veja as nozes não como uma solução isolada, mas como uma aliada. Uma aliada que funciona melhor quando acompanhada por outras boas práticas. Pense nisto. Os ômega 3 das nozes são fantásticos para a saúde cerebral, mas os seus efeitos serão muito mais potentes se também estimular a sua mente com leitura, jogos ou conversas interessantes e se garantir uma boa noite de sono, que é quando o cérebro se repara. As propriedades anti-inflamatórias das nozes são valiosas, mas serão exponenciadas se as combinar com uma caminhada diária ao ar livre, que também combate a inflamação. Este é o segredo surpreendente que lhe prometi no início. O maior erro de todos não é técnico, não é sobre demolhar ou contar nozes. É um erro de perspectiva. É pensar que um único ingrediente pode fazer todo o trabalho. A verdadeira saúde e vitalidade depois dos 60 vem da sinergia, da combinação harmoniosa de muitos pequenos hábitos positivos. Assim, ao pegar no seu punhado de nozes frescas e devidamente preparadas, veja-o como um ato de carinho por si, um passo dentro de uma jornada maior de bem-estar. Celebre essa escolha, mas lembre-se de todas as outras escolhas que faz ao longo do dia. A escolha de beber mais um copo de água, de dar um passeio pelo jardim, de ligar a um amigo, de escolher vegetais coloridos para o seu prato. É a soma de todas estas pequenas coisas que constrói uma vida longa, saudável e feliz. Ao evitar estes 5 erros, comer em excesso, consumir nozes rançosas, ignorar a preparação, fazer más combinações e vê-las como uma cura milagrosa, irá transformar completamente a sua relação com este alimento incrível. Passará de um consumidor passivo para um utilizador consciente e inteligente do poder nutricional das nozes. Lembre-se, pequenas mudanças nos nossos hábitos diários podem ter um impacto gigantesco na nossa saúde e felicidade a longo prazo. Não precisa de fazer tudo de uma vez. Comece por uma coisa. Talvez esta semana se concentre apenas em guardar as suas nozes no frigorífico. Na próxima, experimente pô-las de molho. Cada passo conta. Gostaria muito de saber como é que costuma comer as suas nozes. Tem algum truque ou receita saudável que queira partilhar? Deixe um comentário abaixo. Vamos partilhar sabedoria e aprender uns com os outros. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal para mais dicas de saúde e bem-estar, pensadas especialmente para si. Carregue no sininho para ser notificado sempre que houver um vídeo novo. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para cuidar de si.
Viva a sua vida ao máximo, com saúde e alegria em todas as idades. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.